Ancião famoso coloca o estudo bíblico junto com o pé de igualdade ao pecado de prostituição. E diz que a palavra de Deus é o que eles pregam na tribuna da Congregação Cristã no Brasil. E que com isso você deve estar satisfeito. O que mais você quer? Nós vamos ouvir agora um trecho da pregação, a parte final da pregação, do ancião do Jardim Paulista, em São Paulo, o senhor Paulo Plasma. Esse senhor que já foi destacado nesse canal com falas absurdas, como deixe as crianças liberarem a sua sensualidade. Também aquele episódio onde ele conta em uma reunião para jovens auxiliares do setor dele, ele confessa que estava vendo uma revista pornográfica e que foi salvo por um pingo, uma gota do sangue de Jesus que pingou na capa daquela revista e então ele foi liberto de pecar. Essas e outros absurdos. Esse é o mesmo ancião que também disse num culto ali no Jardim Paulista que vamos parar com esse negócio de Jesus, 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 Jesus. Ele falou exatamente dessa forma que eu estou dizendo. Porque agora nós temos que nos preocupar com as promessas da nossa vida. Esse homem que já falou tantas aberrações no púlpito da Congregação Cristã no Brasil, que já arrastou milhares de pessoas para aqueles átrios da igreja do Jardim Paulista. Um homem parece mais um paroleiro que inventa, mistura palavras difíceis uma por cima da outra, embolando tudo, e o CCBano que não conhece nada de escritura fica totalmente encantado, achando que esse engodo é um sinal de sabedoria. Esse mesmo homem, agora, no culto do dia 15 de setembro de 2024, ele compara o estudo bíblico, aquela pessoa que está estudando a Bíblia para conhecer mais a vontade de Deus, a pessoa que está estudando a palavra de Deus para compreender o evangelho e não cair no laço de falsos pastores, mestres e anciões. Ele compara essas pessoas com o pecado da prostituição. E por cima ele diz que você já tem a palavra aqui na CCB. O que mais você quer? Você vai ouvir tudo agora nesse áudio. É um absurdo. Como que as pessoas ainda permitem um homem com esse tipo de crença e de pregação continuar nos púlpitos da Congregação Cristã no Brasil? Esse senhor já está com mais de 90 anos, mas não é por causa da idade. Porque se a congregação permite que esse senhor esteja atrás das tribunas da Congregação Cristã no Brasil, é porque ela está autorizando ele e logo isso caracteriza que ele está apto a estar diante das pessoas e falando em nome da Congregação Cristã no Brasil. Ok? Então cabe aqui uma análise. Eu estou analisando as falas dele, tratando ele como um homem totalmente competente, né, dentro das suas funções mentais normais, né, e por isso, como ele está ali falando e influenciando as pessoas, ele também não está livre da crítica. Ok? É o que nós vamos fazer agora. Vamos ouvir tudo e analisar. Aliás, vamos ouvir. Eu separei esse trecho e nós vamos falar sobre ele. Segue aí no vídeo, vamos ver. Antes de eu rodar o áudio, eu vou fazer um panorama geral da pregação. E depois, você querendo saber mais, eu vou deixar o link dessa pregação na íntegra aqui na descrição desse vídeo. O panorama geral é o seguinte: esse ancião falou de sexo o tempo inteiro. Sexo, a relação do sexo, da prostituição, né? Ele gosta desse assunto. O ancião Paulino Paulista, eu chuto aqui uma análise minha, de cada 10 pregações que ele faz ali, em 9 vai aparecer as palavras sexo, desejo carnal, prostituição, pecado. Esse é o homem que mais fala sobre sexo dentro dos átrios da Congregação Cristã no Brasil. Como já protagonizou falas aqui horrorosas, como eu já mostrei aqui para vocês. Então, essa pregação, ela fala de sexo o tempo inteiro, inclusive ele assume na pregação que ele tenta mudar de assunto, mas ele não consegue. A minha percepção é o pecado que está dentro dele é quem está governando esse homem nessas pregações. E ali eu vejo um pedido de socorro no fundo. Eu estou tentando, mas não consigo.
Isso aí está explícito em Romanos capítulo 7. O homem dominado pelo pecado, chega um momento da vida em que ele fala, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo, exatamente explicando isso que acontece com Paulinho do Paulista. E com isso, nas palavras do Paulinho do Paulista, né, ele não fala nada com nada. Você não consegue pegar uma pregação dele e você vê que a pregação foi construída, ela tem uma base sólida inteira, ou seja, ela tem começo, meio, fim, conclusão. Não tem. Esse homem, ele gosta de embolar coisas que dá na cabeça dele, usando sempre os mesmos adjetivos. Ele se esconde atrás de uma falsa moralidade e de uma falsa ética. Não estou dizendo que ele não tem essas coisas, estou falando que não é aquilo o que parece quando a gente vê ele pregando. Ok? Ele gosta de usar muito essas palavras, moral, caráter, pureza, né, dignidade, respeito. Essas palavras você vai ouvir de monte na pregação desse senhor, né? Mas é tudo assim, aleatória. Você não consegue formar uma frase realmente construtiva, algo que aponte para a escritura e que possa edificar a sua fé. É um homem que faz joguinho com palavras e ele já vem enganando as pessoas há décadas na congregação cristã no Brasil. Conheço pessoas que foi até a comum dele para ouvir a palavra que ia sair da boca dele para tomar decisões em suas vidas, até mesmo de casamento, que é um absurdo. Agora sim, vamos ouvir aqui o Paulinho do Paulista. Vamos ver o que o Paulinho do Paulista vai apresentar para nós. Vamos lá, segue aí. Fica vendo, gente. Não se assuste. Esse é o Paulo Plácido. Vamos ver. E a infidelidade espiritual. Infidelidade espiritual. Nós casamos com Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. Não é que nós somos femininas, mas é a esposa de Cristo Jesus. É a igreja de Cristo. É a graça de Cristo. Quantos que estão traindo o Senhor? Em vez de buscar o Senhor, estão buscando deuses estranhos. Presta atenção, gente. Quantos que não estão traindo o Senhor? Ao invés de buscar o Senhor, estão buscando deuses estranhos. Fica vendo onde ele vai chegar com isso. O que é trair o Senhor? E o que é esse Deus estranho? Vamos ver. Estão pecando, adulterando espiritualmente. Estão pecando e adulterando espiritualmente. Olha aí. Isso, muitas coisas erradas. Olha aí, gente, ele tenta falar, ele parou, mas ele foi. Isso e muitas coisas erradas. Isso e muitas coisas erradas. Agora ouça o que ele vai falar. Quais são essas muitas coisas erradas? É agora que ele vai falar. Isso e muitas coisas erradas. Fica vendo o que são essas coisas erradas. Estudando Bíblia, fazendo tantas outras coisas. Estudando Bíblia? Ele fala assim, gente, estudando Bíblia e fazendo tantas outras coisas. Ele colocou um tom como se o negócio fosse um crime hediondo. Como se fosse algo assim que vai chocar a sociedade. É como se ele estivesse dizendo algo que vai sair repercutindo o mundo afora. Como assim? Existem pessoas no mundo estudando Bíblia? Existe. Oh, meu Deus! Olha para você ver como o CCBeno olha para o estudo bíblico. Como um pecado mortal. Né? E ele fica embrolhando. No começo ele fala muitas coisas mais. Estudando a Bíblia, muitas coisas mais de novo. Né? Porque tem um certo medo também do que vai falar. Eu vou voltar 10 segundos aqui e aí eu deixo andar mais. Olha aí. Isso, muitas coisas erradas. Estudando Bíblia, fazendo tantas outras coisas. Isto, mas aquilo, moral, caráter, é um pouco a mais do que a graça, é um pouco isso aqui, um pouco mais do que a palavra.
Um pouco mais do que a graça, é um pouco mais do que a palavra. O que é graça e palavra para esse Senhor, gente? Ele está se referindo aí claramente à pregação e à congregação. Um pouco mais do que é graça. O que é graça para eles? CCB. Um pouco mais do que a palavra. O que é a palavra para ele? É a palavra pregada na CB. Então ele está fazendo um comparativo. Essas pessoas estão estudando a Bíblia e dizendo que ali é mais do que a palavra, porque ali é mais do que a congregação. Olha como esse homem fala com ar de indignação. Uma verdade absoluta dessa. Como eu posso dizer que esse homem é um homem que trabalha para o evangelho? Porque essa fala dele aqui, gente, é uma afronta ao evangelho. Ele está simplesmente, gente, se colocando em oposição ao evangelho. Esse homem nunca que um homem desse vai entrar na glória de Deus. Nunca. E este homem, com esse linguajar dobre que enrolou tanto, ele está puxando junto com ele muita gente para o inferno, esse senhor aqui. Fica vendo. Ouça. Isto, mas aquilo, moral, caráter, é um pouco a mais do que a graça, é um pouco isso aqui, é um pouco mais do que a palavra. O que é mais do que a palavra, irmãos? O que existe mais do que a palavra? O que é mais do que a palavra, irmão? O que existe a mais do que a palavra? Bom, ele está comparando isso com o estudo bíblico. Então, a palavra não é a Bíblia. Ele está falando que essas pessoas estão indo atrás de conhecimento e de estudo bíblico, mas e a palavra? O que é mais do que a palavra? A palavra para o Paulinho é o que ele está dizendo ali agora. Isso é blasfêmia. Esse homem está blasfemando contra o Espírito Santo. A Bíblia, gente, é obra do Espírito Santo. Os homens que escreveram estavam inspirados pelo Espírito Santo. Quando você desdenha da Bíblia, diminui a Bíblia, você está diminuindo a obra do Espírito Santo. O Evangelho está nas Escrituras. Quando você desdenha das Escrituras, quando você diminui a Escritura ou o estudo das Escrituras, você está desdenhando do próprio Evangelho de Jesus. Nós também não podemos perder de vista, e eu quero que você entenda isso, que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, quem vocês tanto falam sobre ele mandou Josué estudar a Bíblia, que naquela época era o livro da lei que Moisés entregou para ele, que é chamado de palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 13, ele chama a Escritura de palavra de Deus. Deus manda Josué estudar. Depois de estudar bastante, meditar bastante, ele fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, depois que você aprendeu tudo que o livro possa te fornecer de conhecimento, não pare de falar do que está nele. E este homem está dando esses conselhos diabólicos totalmente avesso e ao contrário ao que a própria Escritura nos aconselha. Irmãos, entenda, não fique bravo por eu estar falando essas coisas. Eu só estou sendo franco e direto com vocês. Porque essa pessoa não está trabalhando pelo Evangelho, ela está contra o Evangelho. Não tem meio caminho, não tem meio termo. Vamos ver aqui o restante. Segue aí. Não é palavra do homem, é palavra de Deus. O que ele está dizendo, tá? As pregação da tribuna da CCB, ele está falando, não é palavra de homem. Ou seja, o que nós pregamos aqui é palavra de Deus. Não é palavra do homem. Vamos ver. E vão atrás. E a mulher engravidou. De um homem estranho, de Davi, que não era seu marido. Depois a história, Deus é que sabe, e nós também sabemos. E quantos do nosso meio que estão com filhos estranhos no coração, na fé, no moral, no caráter, na dignidade. Aí, você viu?
Os mesmos adjetivos de sempre. Esse homem usa muito essas palavras, porque quem vai contra essas palavras? Quem que não quer estar enquadrado no que ele fala? Irmão, cuidado, você tem que manter a honra, o caráter, a dignidade, a pureza. É sempre as mesmas falas. Quem congregar 30 anos lá, tudo que você vai aprender é repetir essas palavras, né? São palavras que no caso eles falam, e você está ali, então, você aprende a ficar repetindo essas palavras sem parar. Irmão da hombridade, do caráter, da bondade, da pureza, da hombridade, né? E isso. Ou seja, esse é o momento onde ele está fazendo o joguete, deixando o CCBN perdido, e aí no final o CCBN sai dessa igreja dizendo que o culto foi maravilhoso, e ele não entendeu bolufas. Se você pega um CCBN desse, eu faço prova para vocês, pega ele no final desse culto, leva ele para sua casa e anota, fala assim, irmão, eu vou escrever aqui, o que foi que você ouviu lá hoje, o que foi que você aprendeu, e anota para você ver. Não vai dar 2 linhas. 2 linhas. É triste, gente. Vamos ver aqui, segue. Estão trazendo filhos de fora, conhecimento de fora, espíritos contrários ao Espírito de Deus. Tem muita gente grávida da dúvida, da incredulidade, da falsa doutrina, dos falsos ensinamentos. Tem gente criando dúvida do quê? Dos falsos ensinos da CCB. Se a CCB não tiver falso ensino, pode ficar tranquilo. Estudar a Bíblia não vai afastar ninguém da CCB. Porque se ele está estudando a Bíblia e comparando com a CCB, e a CCB fosse igreja bíblica de verdade, é óbvio que a pessoa não vai sair, ela vai ficar mais firme ainda. Então, se a pessoa estuda a Bíblia e sai da CCB, irmão, entenda, é porque ela percebeu através da palavra de Deus que a CCB, os ensinamentos estão errados. E a CCB criou a ideia, por ver tanto na história da sua vida, a CCB, as pessoas estudando a Bíblia e indo embora da CCB, eles resolveram, ao invés deles se corrigirem para tampar o buraco, ou seja, vamos nos corrigir, e as pessoas param de sair. Não, ao invés de se corrigirem, eles resolveram demonizar o estudo da Bíblia. Ou seja, eles preferiram estacionar na ignorância e perseguir quem busca o conhecimento. E isso perdura até o dia de hoje. Então tá aí, ó, o ancião da CCB, um dos mais famosos da CCB, considerado sábio. Rapaz do céu, olha, quando falo esse homem é sábio, chega a doer, né? Chega a embrulhar o estômago. Como que podem ser tão tapado esse povo de acreditar que um senhor embrulhador e embromador como esse possa ter alguma sabedoria de Deus? Ele apenas usa essas palavras, mas ele não constrói nada com ela. Ele não entrega o evangelho, ele não sabe falar de Cristo. Ele usa esses adjetivos, né? Caráter, bondade, moral, pureza, dignidade, respeito, e mistura com a palavra Deus, Cristo, graça. Mas que na verdade Deus, Cristo, graça tem é um outro sentido. Graça é CCB, palavra de Deus é o que ele prega. Ou seja, tem outro sentido. Vamos ver. Do falsos espíritos. E querem dar luz dentro da graça. Quer que esses filhos sejam disseminados na graça. Querem que esse espírito seja disseminado na graça. O que é a graça para ele, irmão? É a CCB. Ele está falando das pessoas que estão dentro da CCB. O discurso desse homem está chamando a CCB de graça. Gente, esse é um erro crasso, é um erro primário. Nesse erro você já nota, esse homem não sabe nada de evangelho, você não sabe nem o que é graça. Graça, irmão, você tem que ter isso no seu coração, entender graça é presente, favor. Quando você entende a graça, você chuta para fora obras, salvação por obras. Você chuta porque as duas coisas não coabitam, não dá para ficar junta. Ou um ou outro. Vamos ver. Dá glória a Deus, repreenda esses tais, nem que vier um anjo de luz oferecer outra doutrina, outra graça, outra palavra,
manda para o inferno, em nome de Jesus Cristo, não é de Deus. Gente, uma voz dessa, né, parece até um demônio falando. Ele está falando, se vier qualquer pessoa falar de uma outra graça, falar de uma que não seja essa que nós temos aqui, que não seja essa que nós falamos e pregamos aqui, repreenda em nome de Jesus o que não é de Deus. Rapaz, ele não está falando da Bíblia. Ele não está falando isso defendendo a Escritura. Irmão, se vier alguém falar fora da Escritura, repreenda. Não. Ele está falando a graça CCB. Se alguém vier falar alguma coisa, eles estão falando isso de medo, porque as pessoas estão indo embora. Eu convido você aí nesse canal aqui e procurar os vídeos antigos de 3 anos atrás, de 4 anos atrás. E você vai ver um glória, quando ele pede o glória, com muito mais gente. Você vai ouvir muito mais gente dando glória. Você vai ver mais gente participando e manifestando lá dentro. Hoje, graças ao bom Deus, porque a obra é dele e é ele quem está operando essa obra de salvação no meio da CB, você está vendo um meia dúzia de gato pingado no culto do Jardim Paulista. Porque as pessoas enxergaram que o ancião Paulinho do Paulista é, na verdade, um paroleiro contador de história. E não é um pregador. Ele não é o evangelista. Ele não fala de Deus. Ele anuncia outra coisa, não a graça. Vamos ver. É a palavra final. Não mais isto, não mais aquilo. Será que o que recebemos até hoje, será que esta palavra não é esclarecedora? Não é suficiente, queridos irmãos? Aqui ele deixa nítido. Será que essa palavra não é suficiente? Será que essa palavra não é esclarecedora? Que palavra, gente? Essa bobagem que ele está falando. Essas asneiras que ele está pregando. É isso que significa a palavra para esse senhor. Vamos ver. Para barrar a força do adversário? Alguém vai dar oportunidade ao inimigo depois desta palavra? Já não é mais inocente, será culpado do seu pecado. E uma coisa que o Senhor me manda e me... Aí, ele faz uma pressão psicológica, que depois do que eu estou dizendo agora, você não é mais inocente, né? Se você der ouvidos ao estudo bíblico, né, a outros tipos de crenças e doutrinas que não seja a nossa, você já não é mais inocente, você é culpado do seu pecado. Inventa, sabe? Isso aqui, gente, é persuasão. Ele está trabalhando com os elementos que ele tem, que é, né, essa retórica infundada, baseada de que a CCB é a graça e o que eles dizem dessa tribuna é a palavra de Deus. São falsos profetas e adivinhos. Esse homem será um dos primeiros a ser lançado no lago de fogo. Não sou eu quem estou dizendo isso, é Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 20, ele diz que os primeiros que vão inaugurar o lago de fogo é o falso profeta, a besta e o diabo. São os primeiros que vão cair nesse lago de fogo. Vamos terminar, já está acabando, falta segundos. Vamos terminar, vamos ver. Manda e me deu obrigação. Fale sempre para o meu povo, para encerrar. Fala sempre do meu povo, fala sempre com o meu povo, fala sempre com o meu povo. Senhor, tem piedade. O que é que eu tenho que falar? Ah, filho, fala que existe o céu e existe o inferno. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus. Aqui é falar graças a Deus. E aí ele termina dizendo, fala para o meu povo que existe céu e existe inferno. É essa a mensagem que o evangelho manda a gente passar? A mensagem é, Jesus é o Salvador. Quem crê que ele é o seu Salvador, é o seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Simples assim. Fiquem atentos, gente. Tomem cuidado. Esta seita é maligna. Este homem é um falso profeta. E o trabalho dele aí é arrastar as pessoas para o inferno. Combatendo a Escritura, está combatendo o Evangelho, está combatendo Cristo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.